irmãos, então vamos agora para o terceiro e último tópico da nossa lição, apenas um resumo. Nós temos aqui no terceiro tópico o propósito para que foi escrito esta carta. Então nós observamos aqui que naquela carta você não vai observar problemas, grandes problemas específicos. Mas ali estava acontecendo alguns, tais como havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magias, mas que agora se reuniam com os santos em Éfeso. Então esse era um dos grandes problemas que estava acontecendo naquela época. Quem estava se convertendo não estavam deixando as suas práticas de ocultismo para aquela época. Então essa era uma das razões para a escrita de Paulo para esses crentes, para que eles mudassem a sua vida, porque agora eles pertenciam a uma outra dimensão. Eles pertenciam a Deus. Também, irmãos, nós podemos perceber aqui que Paulo ele dá ênfase, sobre o passado daqueles cristãos. Ele mostra claramente que o que eles faziam no passado, como bebedeiras, como glutonarias, como imoralidade, deveria ser deixado para trás. Alguns estavam pensando que era à vontade. Nós observamos até nos dias de hoje mesmo. Pessoas que aceitam a Jesus Cristo como Salvador, mas acham que as suas práticas do passado não vai influenciar na sua vida no futuro. Vai influenciar. Então, por isso que a carta aos Efésios também é uma carta atual para os dias atuais também. Tá? Também, irmãos, nós observamos uma preocupação de Paulo com a unidade entre os crentes e a paz entre judeus e gentios. Porque os judeus, irmãos, foi uma grande luta para Paulo, principalmente por essas igrejas, porque os judeus não aceitavam que os gentios aceitassem a mesma fé. Mas Paulo incentiva que ele vai dar aqui uma palavra de incentivo que houvesse esta união entre todas as pessoas. Ele mesmo em outras cartas vai dizer que não há judeu, não há gentio. Para Deus, todos nós somos iguais. Também ele vai dizer aqui que sobre essas premissas, então nós podemos considerar que uma das intenções do autor, ou seja, de Paulo aos Efésios, era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Mesmo em prisões, mas ele estava escrevendo ali e dando algumas dicas para os seus novos discípulos, para eles estarem se apresentando a Deus de uma melhor maneira possível. Então, nós vamos agora para o último ponto aqui desse tópico, propósito e mensagem. Qual era a mensagem de Paulo então? A mensagem de Paulo aos Efésios gira em torno de duas temáticas principais. Ele vai mostrar claramente e vai enfatizar que Jesus Cristo, ele é a cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Jesus Cristo. Então, tanto um como o outro são necessários e devem estar ligados um ao outro. Então, diante disso tudo aqui, nós podemos aqui classificar os desdobramentos dos assuntos tratados por Paulo. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ele vai enfatizar que todas as coisas se cumpriram em Jesus Cristo. Em segundo lugar, ele vai enfatizar a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Nós observamos esse texto no capítulo 1, versículo 13, onde ele diz que depois que nós ouvimos o evangelho da salvação, tendo nele também crido, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa.
Tá? E aqui está dizendo não de batismo com o Espírito Santo. Está falando de salvação. Está falando de salvação. Terceiro, ele vai tratar também sobre a reconciliação